Capítulo 33, Toque de Tentação, Parte 2. Jomei abriu a boca com uma voz trêmula. O que? O que você disse? Você parece ter muita gordura. Você gostaria de treinar seu peito? Certo, ela não tinha ouvido errado. Essa escória, ele é um eunuco? A fragrância do doce alegria era diferente de outras técnicas. Através da coleta do Yang substituindo por Yin, eles absorvem o Yang do homem e aumentam sua própria energia interna. E, portanto, tentá-los. Os numerosos segredos de sua seita foram desenvolvidos focados em como seduzir os homens de forma eficiente e rápida. Jomei estava absolutamente atordoada. Ela era um dos 3 melhores talentos de todo o seu clã. Ela estava orgulhosa de sua habilidade de seduzir homens, o que até fez as mulheres em bordéis reconhecê-la. No entanto, este homem na frente dela não a via como uma mulher. Meu peito? Por um segundo, parecia que seu charme estava diluído. Ela nunca perdeu o controle de suas ações desde o momento em que aprendeu a seduzir, mas pela primeira vez, todo o raciocínio falhou com ela. Isto é o que ele é. Ele tinha que ser um dos dois. Ou ele era um lendário homem de primeira linha que não entendia as mulheres. Ou talvez ele estivesse mudando de assunto enquanto segurava o último pedaço de sua consciência o máximo possível para não se distrair. Para ser franco, o primeiro parecia mais crível. Seus olhos parecem tão puros. Normalmente, ela teria pensado no último, mas estranhamente, ao olhar nos olhos de Mumu, o primeiro parecia certo. Então só havia uma maneira. Até agora, eram apenas preliminares para a sedução, mas agora ela teria que usar o verdadeiro segredo de seu clã. Você não será nada quando eu usar a última técnica. Para renascer como verdadeiro sucessor do palácio, as 2 últimas técnicas tiveram que ser recebidas e praticadas. Era uma técnica que poderia corromper os monges que se voltaram para o budismo e o taoísmo, e poderia excitar até mesmo os eunucos. Se eles praticarem isso com sucesso, eles terão uma qualificação para ser o próximo na linha para o sucessor. Mei. Não importa o quão paciente e natural ele pareça, o instinto final de um homem reside em seus desejos de deixar a prole antes de suas mortes. É o segredo que sabemos, algo que eles usaram para estimular e elevar seu limite. Vamos ver. Ela tentaria dominar o homem com essa natureza. Jovem mestre. Mei estendeu a mão para Mumu. De sua mão, um estranho incenso que estimularia o desejo sexual fluiu para fora. Jomei aumentou sua energia interna e memorizou o verso de prazeres do clã. Primeiro nível, esquecendo. Os olhos de Mumu, que franziu a testa com o cheiro de incenso, imediatamente passou para branco. Segundo nível, ato principal. Jomei fez um gesto estranho em direção a Mumu. O gesto foi uma espécie de dica. Através dele, estimula os instintos escondidos dentro dos corações dos homens. Terceiro nível, estimulação. Jomei se aproximou de Mumu e correu a mão ao longo de seu rosto. A mão corajosamente foi de lá para o peito. E então, como uma cobra caçando a presa, foi para sua parte inferior do corpo. Não. Tang Sou, que estava assistindo isso escondendo-se, pulou do arbustos. Ela não podia mais assistir. Para uma garota atacar Mumu. Quando ela estava prestes a se mover e parar a mulher, ela ficou dura quando ela viu a visão diante dela. Ela viu Mumu agarrar o pulso de Jomei enquanto ela tocava isso. Não? Jomei olhou para Mumu em choque. Os olhos de Mumu ainda estavam em estado de esquecimento. Então como, quando o terceiro nível é iniciado, os homens não podem se controlar? Foi o que lhe ensinaram. No entanto, Mumu de repente agarrou sua mão quando ela estava prestes a começar o 4º nível. Os olhos de Jomei ficaram afiados. O mecanismo de autodefesa? Foi surpreendente que um homem que não foi treinado em artes marciais tentou proteger seu corpo com seus instintos. No entanto, ela foi ensinada a superar essa variável também. Taoístas e monges mostraram mecanismos extremos de autodefesa, pois instintivamente rejeitariam o toque do gênero oposto. Claro, isso também logo seria devorado pela luxúria que a técnica trouxe à tona. Não adianta contra mim. Jomei aumentou a energia indutora de prazer para o pico. Ela só deveria ter feito isso depois de chegar ao 6º nível, mas como a variável ocorreu, ela estava fazendo isso agora para trazer à tona a luxúria escondida dentro do homem. Deixe-o sair. Seus verdadeiros instintos. Foi então. Parecia que uma agulha foi esfaqueada por todo o corpo, e ela sentiu um frio escorrendo pela espinha. Jomei que estava mirando para a luxúria de Mumu para ir à loucura como ela levantou sua energia, tornou-se um pouco consciente do sentimento, e ela lentamente levantou a cabeça. Sem perceber, ela engoliu.
O que há com ele? Mumu estava olhando para ela. Aqueles olhos que olhavam para ela estavam longe de serem inocentes. Foi tão intenso que, por um momento, ela ficou sem palavras com a intensa intimidação que sentiu quase a um ponto em que parecia que ela seria comida. Por que ele está? A energia indutora de prazer traz à tona os desejos ocultos dos homens. Então, ela não entendia por que Mumu estava liberando energia tão assustadora. Qual era o verdadeiro instinto dele então? Naquele momento, o punho de Mumu foi para o abdômen de Jomei. O corpo dela foi jogado para trás depois de ser atingido pelo punho. Depois de saltar para trás 10 passos, ela virou para trás e parou. Ele fez isso com apenas força pura? Jomei tocou seu estômago e não podia deixar de se surpreender. Ela já usava energia interna para defender seu corpo, pois tinha visto os valentões com a cabeça presa no teto mais cedo. Mas agora que ela experimentou com seu próprio corpo, ela ficou espantada. O golpe não entrou em seu corpo, mas o poder do golpe era tão forte que nenhum guerreiro poderia fazê-lo nem resistir a ele. Deixe-me dar um conselho. Seria melhor para você ser mais cuidadoso do que ser todo imprudente com suas ações. De repente, as palavras de Aryun vieram à sua mente. Agora ela sabia por que ele tinha dito isso. Uma variável que não podia ser negligenciada para o homem que todos pensavam ser forte apenas com seus músculos. E como seu crescimento seria desconhecido para todos. Certo. Jomei sorriu. Ela não conseguia entender por que ele tinha luxúria de tal forma, mas ele era definitivamente diferente de outros alunos. Ele é qualitativamente diferente das pessoas que têm orgulho de si mesmos. E ele foi capaz até de segurar a fragrância do Palácio Sweetjoy. Bem, a tentativa dela não teve sucesso. Então, seu próximo passo teria que ser suprimi-lo. Jomei decisivamente foi para cima de Mumu. Ela se moveu com a velocidade do raio e foi direto para o nariz de Mumu e depois para o abdômen. Garra profunda do mal. Com as unhas como a garra de uma besta, a mão dela foi para os órgãos internos de Mumu. Ela ia acabar com isso em uma greve. Mas as unhas dela, no entanto, não perfuraram o abdômen. Ela rasgou o pano, mas não conseguia nem coçar a pele. Como Jomei ficou chocada, ela sentiu os músculos de Mumu que eram como uma tábua de lavar. Como se pode treinar até esse nível? Isso é possível? Como ela sempre foi uma das pessoas mais habilidosas em todos os lugares que esteve, era difícil acreditar até mesmo para ela. Enquanto ela estava lá espantado com essa visão, o punho de Mumu veio voando em seu rosto. Jomei revoltou e evitou. E ela não apenas evitou, ela estava desdobrando outra técnica, e agarrou o pulso de Mumu, na esperança de quebrá-lo. No entanto, Mumu a chutou e evitou seu golpe. É bruto, mas é forte. Pode-se dizer isso com o som que poderia ser ouvido após seus ataques. O homem não aprendeu artes marciais, então a trajetória de seu punho era fácil de ler e evitar. Se você não pode bater, então não significa nada para usar o punho. Para ela, Mumu tinha fraquezas óbvias. Mumu não podia desafiar a essência das artes marciais que foi criada para lidar com inimigos que usavam apenas músculos. Juntando sua energia interna, ela moveu os pés e foi para cima de Mumu novamente. Baque! Ela deu um passo à frente, e logo tocou o abdômen de Mumu com as palmas das mãos. Uma pequena onda ocorreu no abdômen, e o corpo de Mumu imediatamente se recuperou. E ele caiu no chão e rolou uma vez. Jomei sorriu quando ela olhou para a cena se desenrolar. Funciona. Por causa de seus músculos enormes, o homem foi capaz de suportar os golpes na superfície, então ela usou energia interna, e atacou seus órgãos internos. Forçando o alto nível de energia interna para dentro do corpo, a dor infligida no corpo se multiplicou. Era algo que só podia ser aprendido em um nível mestre. Jomei encolheu os ombros e olhou para Mumu que estava no chão. Como é isso? Você sente que vai morrer? Em termos de energia interna, ela tinha confiança de que era melhor do que ninguém da idade dela, exceto para os filhos dos 4 grandes guerreiros. Este era o poder que ela tinha acumulado através de presas em dezenas de homens. Jomei se aproximou de Mumu que estava no chão. Clicando a língua, ela olhou para ele e disse: agora, como eu transformo isso em uma refeição saborosa? Agarrar! Quando ela se aproximou de Mumu, que ela pensou ter desmaiado, uma mão agarrou seu tornozelo. Jomei rebufou. Oh meu Deus! Você esperou que eu se aproximasse de você? Então, que tal isso? Eu não sou o tipo de pessoa para se gabar do meu poder. Jomei reconcentrou sua energia interna na sola de seus pés e levantou. Foi para apertar a mão de Mumu. Tremer.
Com isso, as veias na parte de trás da mão direita de Mumu se laçaram repugnantemente, e então a faixa em sua mão ficou vermelha e se moveu por conta própria. O número passou de 8 para 5. E com isso, as mangas rasgaram e o braço direito de Mumu inchou. As mãos se projetavam como uma montanha de músculos, e os outros músculos em sua mão estavam tão definidos que parecia que eles foram pintados. Com a mudança repentina, Jomei ficou em choque. O que é isso? Foi a primeira vez que ela viu os músculos de uma pessoa mudarem na frente dela. E as mudanças não pararam. Ela elevou sua energia interna para o 7º nível, mas seu tornozelo começou a doer como se quebrasse a qualquer momento. Que poder é esse? Agitada, Jomei apressou-se e levantou sua energia novamente. Ao mesmo tempo, ela tentou cutucar os 2 olhos de Mumu com os dedos. Foi então. Baque! O corpo de Mumu saltou do chão e ficou ereto. Como resultado, ela perdeu o equilíbrio e pendurou-se de cabeça para baixo nas mãos de Mumu. Como ela estava confusa, ela olhou para o chão onde Mumu estava deitado. Como se fosse empurrado, o chão tinha impressões dos músculos sobre ele. Jomei não conseguia entender o que estava acontecendo. Será que ele inflou temporariamente os músculos das costas para endireitar o corpo para que ele pudesse ficar em pé? Isso foi possível? Ela estava agitada. Estrondo. Mumu a agarrou e jogou seu corpo no chão. A dor que surgiu pelo corpo dela era tanta que ela nem conseguia gritar. Mesmo assim, não era como se ela fosse um saco, porque ele teve que jogá-la. Jomei falou. Não. Mumu, jovem mestre. Você não pode fazer isso com uma mulher. Estrondo. Mumu não ouviu uma palavra do que disse e continuou a socá-la. E esse não foi o fim. Estrondo. Estrondo. Mumu a pegou e bateu o corpo para frente e para trás. Pare! Estrondo. De jeito nenhum? Parecia que ela quebrou o osso do nariz enquanto estava sendo chicoteada no chão. Aquele nariz afiado do qual ela estava tão orgulhosa. Isso. Kuak! Não havia tempo para ficar com raiva. Jomei não conseguia voltar aos seus sentidos por causa dos constantes golpes que ela estava recebendo. Tang Sonsou, que olhou para a cena, cobriu o nariz em emoção. Vá, ele é o homem perfeito. A frieza de não se preocupar com as mulheres. Ela achava Mumu puro e suculento, mas não era nada disso.